verso 1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão para a vida eterna, e outros para o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Amém. Queridos, semana passada nós tivemos o prazer de aprender um pouco sobre toda a história profetizada e acontecida. E vemos a construção de um cenário profético onde Daniel faz como que uma proposta de lançamento dos tempos que haveriam de vir, em uma afirmativa crescente da vinda de Jesus. E ele propõe a todos aqueles a quem lê o texto que deixou escrito um sentimento de temor do Senhor, mas também de esperança. Temor por saber que Deus está no controle de tudo. Esperança por vislumbrar a história acontecendo e sendo desnuda aos nossos olhos, e então acreditar e saber que Ele está cuidando de tudo. E que, por certo, cada linha de sua fala realmente acontecerá. E é dentro dessa perspectiva que nós trabalhamos esses 2 últimos domingos. E chegamos a explicar-lhes de maneira apequenada, bem verdade, até por conta de que não dá para você esmiuçar no tempo que a gente tem tudo aquilo que os textos expõem. Portanto, nunca se termina, nunca se conclui o pensamento quanto às coisas do fim. Entretanto, nós falamos sobre a ideia de Daniel das 70 semanas, que na verdade é uma ideia divina. E a gente explicou os tempos em que essas semanas aconteceram. A primeira semana, portanto, desde a saída da ordem, quando Neemias foi reconstruir Jerusalém, até a inauguração, ou a inauguração da cidade e do santuário. As 62 semanas em que Daniel 9:27 expõe, nós entendemos ser desde a inauguração ou reinauguração de Jerusalém nos tempos de Zorobabel e Josué, até o dia em que o ungido foi cortado, a saber, o Cristo, em que ele foi crucificado e morreu. Completa-se, portanto, 69 semanas, tendo, porém, um intervalo entre as 69 e as 70 semanas. A 70ª semana, evidentemente, irá acontecer como as outras 69 aconteceram. Mas foi ocultado aos olhos e aos ouvidos de Daniel os detalhes relacionados a esse tempo, o tempo igreja, o tempo entre as 69 e as 70. Nesse intervalo, a Bíblia tem dezenas de profecias relacionadas à igreja, sim, no que Daniel chama de tempo dos gentios. Perceba, portanto, que Jesus veio e nos informou como seria esse tempo, traduzindo e explicando essas palavras que nós acabamos de ler no profeta Daniel, capítulo 12. Embora, nesse início
Daniel diz que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Isso está relacionado diretamente, é uma alusão profética, é um anúncio detalhado do período da 70ª semana, isto é, da grande tribulação. Ele está falando exatamente disso, grande tribulação, os tempos angustiosos, o tempo que ainda está por vir. Essa grande tribulação, evidentemente, nós vamos estudá-la posteriormente, mas será um período de dor do qual nunca se ouve, segundo Daniel. Nunca houve nada igual. Embora a terra tenha passado por aflições tamanhas, Israel tenha sofrido atrocidades gigantescas até o dia de hoje. O mundo tem vivido banhos de sangue constantes e lamúrias tão tristes. Mas nada se compara ao período da grande tribulação. Do que sendo a última semana são, portanto, 7 anos. Onde a Bíblia diz, divididas em 2 metades. E essas metades de 3 anos e meio cada uma, compreende o desenrolar do plano de justiça de Deus. E nesses 7 anos, são derramadas sobre a terra 21 juízos, divididos eles em 3 séries de 7 juízos cada um. Sendo a primeira série, os 7 primeiros selos abertos. E eles acontecem na primeira metade da grande tribulação. Tem um intervalo nela, onde, como disse Daniel, o príncipe que há de vir rompe a aliança com o povo da terra, a saber, Israel. E então dá-se início à segunda metade da grande tribulação. Período esse em que se derrama 14 juízos dramáticos, sendo 7 trombetas e 7 taças. Dentro dessas 7 trombetas existe um período que a gente verá lá na frente, estudaremos com certeza no Apocalipse, que é horrível. Entre a 4ª e a 5ª trombeta, no capítulo 8 de Apocalipse, aparece uma águia voando no céu. E essa águia emite um som que é compreendido com 3 palavras: ai, ai, ai. Em seguida explica-se por que esses 3 ais. Justamente porque cada um deles representa a agrura que se aumenta ao longo dos 3 anos e meio que começa a ser desenvolvido. E, queridos, esses 3 ais correspondem aos 14 juízos que acontecerá nos 1290 dias finais. Percebam que para chegar nesse período, para chegar na grande tribulação, é evidente que Jesus deixou a nós várias palavras como setas indicadoras, para que a gente pudesse se nortear como um guia, para que pudéssemos perceber a proximidade do tempo do fim, como diz o profeta Daniel. E é justamente nesse contexto que o capítulo 12 começa dizendo: e nesse tempo, que tempo é esse? O texto tem o prenúncio de tempo do fim. Ele está falando, portanto, do cumprimento final, do fechar a profecia, do encerrar em contexto profético. E para que você entenda, a história montada por Deus é exatamente essa. Nesse intervalo de tempo, das 70 semanas, é o tempo que nós vivemos, tempo dos gentios, tempo da igreja. Aprove o Senhor levar o seu evangelho e deseja levá-lo a todas as pessoas que nasceram e que viveram e que precisam do Cristo, o mundo todo. E é nesse tempo em que a igreja vive que Jesus deixou enunciado uma série de acontecimentos para que ela perceba quando se aproxima o tempo do fim,
Quando se aproxima a 70ª semana? Quando é que irá acontecer? É por isso que eu lhe convido para abrir a sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 24. Perceba que Jesus está em Jerusalém. É sua última semana de vida. E ele, portanto, está com os discípulos andando nas imediações do templo. E estes, empolgados com aquela estrutura milenar, chamaram Jesus para ele observar as colunas. Colunas estas que foram reconstruídas por Josué e Zorobabel. E depois destruídas, mas agora refeitas por o Império Romano, justamente na perspectiva de agradar o povo, dando recursos a Herodes o Grande para preparar essa casa para as festas. Então eles chamam Jesus e dizem: olha essas colunas, Senhor, olha que estrutura tem esse templo, olha que coisa linda tem isso aqui, Senhor. É de admirar, é de se empolgar. Então Jesus, sem delongas, como quem quer mostrar a verdade clara aos discípulos, ele diz isso aí: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Quando Jesus dá essa fala aos discípulos, então eles ficam constrangidos. Afinal, aquilo era seu maior orgulho. Para o judeu, o templo era a essência de sua fé. Para o judeu, o templo significava a presença do Eterno neles, ou dentro das terras de Israel. Sem o templo, sem Deus. Mas Jesus veio justamente para tirar a visão de templo e fazer entender que o templo somos nós. Eles não conseguiram entender isso. Então Jesus trata de quebrar os seus valores religiosos. E quando Jesus diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra aqui, então eles fazem uma pergunta que tem uma tripla resposta, mesmo por conta do conteúdo da pergunta no versículo 3. Se você olhar, você vai ver que o coração dos discípulos querem saber tudo. Querem saber quando vai acontecer essas coisas. Que sinais eles teriam da vida de Jesus e do tempo do fim. Olha lá. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vida e do fim dos tempos? Eles querem saber, porque Daniel havia dito que haveria o fim dos tempos. E Jesus agora diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Então eles dizem: então nos mostra, Senhor, quando que vai acontecer essas coisas? Como podemos saber para nos preparar? Então Jesus começa o seu maravilhoso sermão, ensinando na palavra profética dele o que vem pela frente. Em Mateus 24 e parte do 25, ele esboça os acontecimentos relacionados ao princípio de dores, acontecimentos que terão dentro da grande tribulação, até o chamamento de Israel pelo Cristo em glória. Ele esboça essas três coisas, mas ele dá anúncios proféticos acerca do arrebatamento da igreja, como sinais indicadores de que está próximo o relógio de Deus da meia-noite. E é dentro dessa perspectiva em que a gente vai tentar aprender algo aqui esta noite. Esta manhã, perdão. De acordo com Mateus capítulo 24,
do versículo 4, pois os outros já lemos. Respondeu-lhe Jesus: cuidado, que ninguém vos engane. Vocês leiam o 5. Aliás, leiam até o 14, em voz alta. São tantas coisas aqui que você pode desfrutar de inúmeros ensinos ao longo da palavra. Mas Jesus começa dizendo no versículo 4, ela toma cuidado. Cuidado para que ninguém te engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Perceba que isso começou a acontecer nos dias de Jesus. Dos dias em que ele começou a pregar e anunciar a sua morte. Outros falsos cristos começaram a aparecer. Logo depois que ele ascendeu aos céus, em Atos 1 e 11. Apareceu um tal de J. Manuel, afirmando ser categoricamente o Cristo. E diga-se de passagem, que esse cara até fez alguns milagres. E ele pregava essencialmente tudo aquilo que Jesus pregava. Ele conseguiu estudar e guardar, não sei se por conta de boa memória, mas o certo é que ele enganou milhares e milhares de pessoas a deixarem a fé, para não morrer nas arenas de Roma, rejeitando, portanto, o ensino verdadeiro do Cristo, de amá-lo em primeiro lugar, simplesmente em torno de suas doutrinas efêmeras, para que os dessem a ele a riqueza que ele queria construir. Portanto, os falsos cristos começaram a vir e a aparecer desde Jesus. E nesses 2015 anos de história, eles têm surgido e cada vez surgindo mais. Existem inúmeras listas de falsos intitulados cristos que arrastaram multidões à morte, à derrota. Como Marajagi, como Jim Jones, como Yuri Tais, que agora o nome dele é Henrique Cristo. Esse é cômico. É cômico. É absurdamente cômico. Que agora tem seu trono em Brasília. Literalmente Deus é brasileiro. E mora em Brasília. E está lá com as suas discípulas, em grande maioria delas, jovens e bonitas. E não se escusa de usar uma coroa de espinho feita de algodão. É um dos muitos. Na América existe outro falso Cristo que há 40 anos vem se anunciando como o enviado de Deus, o Cristo reencarnado. E que, diga-se de passagem, que tem mais de 2 milhões de adeptos. É o cara na América. Mas ele prega o sexo livre. Para ter comunhão com ele, as mulheres e os homens têm que se deitar
com ele para que a fé seja consolidada. Que fique na América. E assim por diante. São muitos que têm surgido. Isso não é novidade para ninguém. E as mensagens e as falácias são sempre as mesmas. Utilizam a mesma base profética que Jesus ensinou. O mesmo evangelho pregado por Jesus, mas transtornado para os seus próprios fins. Então, se aproveitam da ingenuidade, da incredulidade, da bestialidade de muita gente, para poder se fazer sobre eles o Cristo. Mas Jesus disse que não apenas isso seria gritante ao longo dos séculos. Perceba que, de acordo com alguns dados históricos, de Jesus até o século XVIII, aparecia em torno de no máximo 2, intitulando-se o Cristo. Ao longo de 18 séculos, portanto, tiveram 21 falsos cristos. Mas no século XVIII, no século XX, são mais de 3.000 falsos cristos. Eles têm que se disputar para ver qual deles é o verdadeiro. Eles têm que chegar num acordo. O Brasil tem 3. O Yuri Tais é o mais famoso, porque vai na mídia. Mas em São Paulo, existe um cara que se intitula um Cristo. E ele segue o mesmo modelo desse Cristo americano, em que o sexo ainda é usado dentro de sua fé. E ele prega exatamente o crescimento da fé pela proliferação de pessoas santificadas a partir do esperma dele mesmo. Então, é cada um. Mas o cara tem mais de 1.000 seguidores. Você veja que nos últimos 2 séculos, isso cresceu absurdamente. Mas Jesus continua dizendo que ouvireis de guerras e rumores de guerras. Isso não é novidade para ninguém. E diz, mas vocês tenham cuidado para não vos alarmardes, porque essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. O que vale salientar é que, embora exista uma progressão do aumento da população, sem dúvida nenhuma, e evidentemente proporcionalmente se dá mais guerras pelo maior número de pessoas na Terra, é fato. Embora desde os tempos profetizados por Jesus até os dias de hoje, nunca esteve uma época sem guerra e sem rumores de guerra. Atualmente, por exemplo, está acontecendo 37 grandes conflitos no mundo. 37 guerras. Entre os rumores são centenas. Portanto, também não é novidade para todos nós. A gente já não quer ver como olhos proféticos. A gente prefere ver como acontecimentos normais, pela maldade do coração do homem. Mas Jesus disse, isso vai ser aumentado, e vem aumentando a cada ano. Mas ele continuou dizendo que levanta-se nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome. É interessante esse negócio de fome, porque desde que me conheço por crente, se anuncia chegada de mudanças de projetos e de envio de comidas e projetos sociais da ONU, da FAO, para acabar com as fomes existentes no mundo. Inclusive, Luiz Inácio Lula da Silva arboreou essa bandeira como se isso fosse um troféu. Antes de se eleger, ele andava pelo mundo anunciando que o Brasil tinha 30 milhões de famintos. E tentou acabar com a fome dos famintos, e ainda hoje estima que o Brasil possui 7 milhões de famintos. Parece brincadeira, nem parece verdade. Mas por incrível que pareça, 600 milhões de pessoas passam fome no mundo. 1.800.000 crianças morrem de desnutrição alimentar todo ano. Só o dinheiro que é gasto em corrupção no mundo todo daria para aliviar a fome por 100 anos. E o mundo continua embrenhado no mar de desespero
desespero por conta de fome. E não vai passar. Só vai passar dentro da grande tribulação. A fome vai crescer, crescer, crescer até os dias do anticristo. Quando ele chegar, vai acabar a fome. Ele vai resolver esse problema no estalar de dedos. Jesus disse que além de fome, pestes. Pestes são doenças, são crises biológicas. Pergunte para quem está ao seu lado, precisa de alguma explicação? Óbvio que não. Doenças das mais dramáticas permeiam o corpo do ser humano. Perceba, a gente até pode dar uma saída simplesmente científica e dizer, não, pastor, é por conta daquilo que a gente come, tudo bem. É por conta dos dias que a gente vive, o corpo se tornou mais fraco, a química mais forte nos alimentos, então tudo isso provoca doenças das mais esdrúxulas possíveis. Mas o último século foi marcado pelas descobertas das mais terríveis doenças que até hoje o mundo é pasmo, com algumas delas que não consegue nem saber de onde vieram. Como quinta-feira o pastor Francisco me disse, agora inventaram uma doença para mim homenageada em si. Chama de chikungunya. Até isso. E a gente vê acontecer a cada dia novos parasitas, novas enfermidades, novas doenças, e a gente fica pasmo, porque não entende de onde vem. E a gente pode buscar explicação científica, até mesmo teológica, e tudo que a gente vai ter que se deparar é: Jesus havia dito que ia chegar isso. Seja por meio da química do corpo, seja por meio de um outro que está mais fraco, seja por meio de multiplicar a população, mas ele disse que isso ia acontecer. Ele disse. Mas não somente isso. Vocês enfrentarão e verão muitas coisas, como terremotos. No primeiro século, o século de Jesus, que se tem registros, aconteceram 3 terremotos no século de Jesus. No segundo século, no século dos pais da igreja, aconteceram 6 terremotos. No terceiro século, 7 terremotos. No quarto século, aconteceram 21 terremotos. No quinto século, 37. No sexto século, 63, se eu não estou enganado. A cada século foi crescendo, 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 crescendo. Espera aí, a terra não aumentou, só a população. Então a gente poderia até dar um dado histórico e tentar dizer: pastor, a fome aumentou porque a população aumentou. A doença aumentou porque a população aumentou. A iniquidade aumentou porque proporcionalmente a população aumentou. Mas não dá para dizer que houve mais terremotos simplesmente porque aumentou a população. Seria ela pesando sobre a terra e a terra então sacudidos. Em absoluto. Só para você ter uma ideia, no século XX aconteceram 6.717 terremotos. O século XXI começou marcado por terremotos e maremotos gigantescos, como aquele que destruiu a Ásia. O que dizer se não é Deus tocando uma buzina e dizendo: acorda, povo meu? Se não é Ele chamando a nossa atenção e dizendo: olha as placas indicadoras, está chegando o fim. Como quem quer nos despertar. Esses sinais nada mais são do que chamamento de Jesus ao despertamento da igreja, ao nosso despertamento. Para dizer que não há mais tempo de acumular tesouros na terra. Não há mais tempo de buscarmos apenas os prazeres de nossa carne. Não há mais tempo de voltarmos o nosso umbigo apenas aos nossos desejos humanos. Mas anunciando Ele que esse é o tempo de buscarmos desesperadamente o eterno, para viver nele e cumprir nele todas as coisas predeterminadas para a igreja fazer. Esse é o tempo. Ele disse: não vos
alarmardes, no versículo 6. Por que não alarmar, Senhor? Porque aí, no versículo 8, ele diz assim, porque isso aí é apenas o princípio. Ele diz, não fique assustado, não fique desesperado, porque todas essas coisas, que consolo de Jesus, é apenas o princípio de dor. Como assim, Senhor? É como que ele quer dizer, o pior vem depois. Isso é apenas o salgadinho da festa. O bolo realmente está guardado para depois. Aí ele já parte no versículo 9 para falar com os discípulos daquele tempo. Embora essa palavra relacionada à vida dos discípulos, ela também tem conotação ao nosso tempo, significando, portanto, que a perseguição, que a angústia, que a luta travada, que a mortandade, que ser aprisionado, ser odiado por todos, desde os discípulos até os dias de hoje, é facultado a acontecer. É que a gente não tinha mídia para ver, mas desde os tempos de Cristo até então, a igreja sempre sofreu perseguição. Mas é impressionante que nesse século, a Bíblia está fazendo de tudo para poder mostrar essa perseguição em grande escala, e isso é bom. É bom para a igreja ver o que está acontecendo. É bom para o mundo saber que a igreja está lá nos lugares difíceis e não recua. E vai chegar um tempo, queridos, e não se enganem com isso, vai chegar um tempo em que a opressão virá sobre o povo de Deus, sim. Vai chegar um tempo em que nós seremos obrigados a decidir de qual lado estamos. Você acha que essa nossa vida boa que temos aqui hoje vai durar até o arrebatamento em glória a Deus? Jesus disse, vai apertar o caldo. Dias de dor vem por aí, meu irmão. Eu tenho dito aos pastores, vocês ficam aí indo para a rua, fazendo caiata, passeata contra a lei e tal. Esqueça isso, irmão. Prega o evangelho apenas. Isso não muda coisa alguma. O que está determinado a acontecer, vai acontecer. E alguém me disse, mas é nosso direito, a gente é cidadão, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que brigar. Então briga você, porque eu não vou. Eu não vou ser tolo. Eu não vou ficar batendo lata na rua para chamar a atenção do mundo, dizendo, respeita o direito da igreja. E Jesus está dizendo, cara, o seu direito foi desrespeitado lá no Éden. O diabo roubou seu direito lá em Adão. Você não é nem cidadão dessa terra mais. Então viva como um servo de Deus, anunciando simplesmente que está para chegar um tempo de angústia. Ou você acha que aquilo que está acontecendo no Irã, na Síria agora, é apenas porque é lá? E se aquilo lá, meu irmão, começar a acontecer com a gente aqui? Se nos obrigarem a decidir se vamos ficar como Cristo, mortos, ou vamos viver sem o Cristo, o que faríamos? Como aquele pastor recentemente que foi postado na rede. Colocaram nele aquela corda no pescoço para ser enforcado. E ele sorrindo, feliz. O mundo todo orando por ele, e ele feliz, cantando glórias a Jesus. Agora, há 4 meses atrás. O que dizer daquela fé, daqueles 21 caras na praia do Marejeu? Dando glórias ao Cristo enquanto a faca corta as suas veias jugulares. O que diríamos nós? Resistiríamos esse tempo? Mas Jesus disse, vai chegar a igreja. Então amem o Senhor em primeiro lugar, mais do que qualquer outra coisa. Porque esse tempo é inevitável. Perseguições em muitos lugares. Mas ele diz assim, vão vos entregar para seres atormentados. Vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Como a gente se engana. Diga para quem está ao seu lado assim, diga, irmão, não se engane. O mundo não te ama. Como a gente é bobinho. Jesus disse, se vocês forem amados do mundo, não sois meus discípulos. Ele disse, se vocês tiverem a amizade do mundo, vocês não têm a minha amizade. Mas esse é o tempo em que a igreja está procurando fazer conchavos e acertos políticos, religiosos, mecanizados através de recursos financeiros para amizades de mundo. Aí a gente julga, pastor, que a gente está usando o dinheiro do mundo para financiar as coisas da igreja. Errados outra vez, porque Deus nunca pediu nada para o mundo para financiar o seu reino. Ele é dono de tudo. Vai chegar um tempo em que Ele vai exigir de nós de que lado nós realmente estamos. Na verdade, nem é Ele, é o mundo. O mundo vai exigir, escuta aqui, vai fazer o que a gente quer ou não? E a estratégia maligna é sutil. É trabalhada de tal maneira para que o esfriamento dos crentes aconteça. Não sei se você percebeu que o real é que os crentes estão se desviando dentro da própria igreja. Estão cada vez mais incrédulos dentro da própria igreja. Estão cada vez mais agarrados ao mundo dentro da igreja, irmão. Quando se fala de santidade, é quase que uma anomalia. Dizer às pessoas, olha, santifique-se para buscar o Cristo. O que é santidade mesmo? Uma pastilha? É algo que a gente come? Dizer não adulterem, não tenham relações sexuais antes do casamento. Isso é loucura falar uma besteira dessa. Porque aos ouvidos de muitos dentro da igreja isso é retrógrado. Quem é besta de ficar pregando isso de púlpito? As pessoas estão cada vez mais acomodadas ao seu jeito de mundo de viver dentro da igreja. Geladas, frias, mortas dentro da igreja. E ainda rejeitam o Cristo quando Ele diz, acorda, povo meu. Só falta a gente fazer acordo com o anticristo. E muitos estão fazendo, sem saber que ele é o anticristo. Que o domínio do anticristo tem chegado. Perceba que Jesus disse, nesse tempo, muitos se escandalizarão. Verso 10, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Essas coisas não precisa nem comentar. O que está acontecendo em larga escala? Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, queridos. Meu Deus, nem fala. O ano passado, aliás, 2012, minha mulher tratou de uma criança lá no Paraná. Eu orei por esse garoto de 12 anos. E ele chorava muito, compulsivamente, enquanto orava. E ela procurou tratar essa criança e ele rejeitava a nossa fala de Deus. A gente ensinando Deus e querendo colocar amor no coraçãozinho dessa criança. Então, depois de relutar bastante, ele disse, eu não quero ouvir esse negócio de Deus. E a gente disse, por quê? Ele disse, porque Deus me fez órfão. Deus separou meu pai e a minha mãe. A gente, por quê? Como assim? E ele diz, nós éramos crentes de uma igreja tal aqui. Eu estava com a minha mãe no culto, com meu pai. Então veio um homem lá e disse, profetizou e disse que a minha mãe estava traindo meu pai, que era para ela se arrepender. E quando chegou em casa, meu pai espancou a minha mãe, deixou ela meio morta, e sumiu, nunca mais eu ouvi. Minha mãe morreu pelos ferimentos.
Mas ela morreu dizendo para esse garoto: filho, eu nunca traí seu pai. Um maldito profeta carnal destrói uma família. Deus ainda fala, mas as pessoas estão atrás de cartomantes espirituais, de bruxaria espiritual. É por isso que você vê cada vez mais templos cheios de esdrúxulas teologias, se enchendo, porque as pessoas só querem mecanismos que apacentem os seus estômagos, como disse Paulo. Estão por aí. Mas a verdade, poucos querem vivê-la. A santidade, poucos querem agarrá-la. O estar com Cristo, poucos querem. É triste, é lamentável esse cenário, mas é o tempo do fim. É por conta desse aumento de iniquidade que o amor esfria. Disse Jesus no verso 12. E por multiplicar-se a iniquidade. A versão que foi lida ali diz a palavra maldade, mas não é a palavra adequada para esse texto, para o aramaico exposto aqui. A palavra iniquidade é diferente de maldade, é diferente de impiedade. Ímpio é aquele que vive no desconhecimento da fé, ou dos conceitos divinos de vida com Deus. Iníquo é aquele que sabe a verdade, sabe o que é a justiça, mas pratica a injustiça. Sabe que precisa fazer o bem, mas faz o mal. Sabe que tem que andar no caminho direito, mas prefere, estando no direito, fazer errado. O que Jesus está dizendo aqui não é mundo. Muitos estão olhando para esse texto e por multiplicar o pecado. Não é o aumento da homossexualidade. Não, queridos. Isso acontece desde os tempos de Noé, de Ló. Agora simplesmente veio para a mídia. Não é o aumento da violência, isso é normal. Vem acontecendo o tempo todo. Jesus havia dito, vai acontecer durante esse período. Mas a iniquidade aqui trata de nós. Trata dos crentes, do caráter, da hombridade, da vida com Deus, da esperança nele. Iniquidade aqui é o que sabe que tem que ser justo e é injusto. A palavra iniquidade no aramaico é a não prática da justiça. A equidade é praticar a justiça para com todos. Ser justo para com todos. A iniquidade é ser injusto para com os outros. Sabe que tem que fazer o bem, mas não faz. É por a gente não praticar a equidade. O amor esfria. E o amor de quem? Do mundo? Não, meu irmão. É o amor da igreja. É o amor dos santos que vivem na igreja. É esses que estão enquadrados nesse contexto. Jesus disse que nesse período, aquele que conseguisse perseverar até o fim, é justamente ao seu tempo de vida, ou ao tempo em que você estiver presente aos acontecimentos. Qualquer desse fim, o importante é perseverar. Então ele diz no versículo 14, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse versículo traduz dois pensamentos teológicos. O primeiro, de que Jesus só vai arrebatar a igreja depois que o evangelho for pregado a todas as vezes. Mas isso já aconteceu. O apóstolo Paulo disse que todas as pessoas do mundo até então haviam ouvido o evangelho. Ele disse. O evangelho, portanto, já atingiu algumas vezes o globo. Agora, não se trata, portanto, de que o Cristo vai esperar todo mundo saber, porque todos os anos nascem pessoas e morrem pessoas.
E vem cá, há poucos dias eu mostrei a voz aqui um dado de quantas milhares e milhares de pessoas morrem por ano sem Jesus, sem nunca ter ouvido falar dele. Mais de 8 milhões. Sem nunca ter ouvido falar dele. E aí? Como é que fica? Como é que essa gente vai então conhecer o Evangelho do Reino? Esse texto, Evangelho do Reino, será pregado justamente no período negro da grande tribulação e no milênio, onde Isaías disse que a salvação do Senhor vai ser conhecida por toda a terra, e todos serão saturados com o Evangelho. Aí de fato vem o fim. O fim não é a grande tribulação, o fim é o juízo final. O fim é depois do milênio. Permita esboçar isso de maneira bem breve e rápida. Acontece exatamente assim. Nós estamos no intervalo entre a 69 e a 70. Esse é o intervalo. Vai chegar um dado momento em que o Cristo há de arrebatar a sua igreja. Aí a 70ª semana acontece. 7 anos de tribulação e dor. No final dos 7 anos, evidentemente a terra está julgada, destruída. O anticristo é vencido, juntamente com o falso profeta, e a gente vai estudar isso muito interessante. A besta, o dragão, é aprisionado. 3 criaturas horrendas são vencidas a partir de Apocalipse 16, 17 e 18. E o 19 culmina essa prisão eterna. O anticristo, que é um homem. O falso profeta, que é outro homem. E o dragão, que é o diabo. O anticristo e o falso profeta é lançado vivo no lago de fogo no fim da grande tribulação. Mas o dragão, o diabo, é aprisionado por um anjo. Por 1000 anos. Nesses 1000 anos que também nós iremos estudar, querendo Deus, se ele não voltar, eu preferia estudar lá no céu, sem dúvida nenhuma. Mas se ele não voltar, a gente vai estudar isso aqui daqui a 2 ou 3 semanas. E você vai ver que durante esses 1000 anos, os que sobreviverem à grande tribulação e entrarem no milênio com Israel, meu irmão, vai ser um tempo extraordinário. 4 anos vai levar só para enterrar os mortos, segundo Ezequiel. 7 anos para purificar a terra. Toda ferramenta, toda arma será convertida em ferramenta. Só que nesse milênio, a morte não vai ter o domínio que ela tem. A vitalidade vai ser tamanha. Criança, diz o profeta Isaías, não terá menos que 100 anos. Nesse tempo, um leão pastará com uma ovelha. Uma criança vai brincar com a cobra cascavel. Isaías disse: que tempo gostoso. E a igreja, com seu corpo completamente transformado pela glória do Cristo no arrebatamento, reinará com ele enquanto ele está sentado em glória. A igreja reina com ele aqui, como seus ministros, anunciando esse reino de 1000 anos de paz. Mas no fim dos 1000 anos, o dragão é solto. Aí ele vem sobre os que habitam na terra. E ele prega o seu reino. E ele arrebanha para si Gog e Magog outra vez. Você vai saber o que é Gog e Magog. Vou lhe explicar ao longo do tempo. Ele rebanha essa gente, tantos quanto a areia do mar, diz a Bíblia. Perceba que o homem viveu 1000 anos sob o reino de Cristo. Sem fome, sem doença, sem pestes, indo a Jerusalém adorá-lo uma vez por ano. O conhecimento da glória do Senhor sobre toda a terra, o Espírito Santo esparramado sobre todos. Mas no final de 1000 anos, o diabo ainda vai conseguir enganar milhões. E esses milhões que nasceram durante o milênio se juntarão ao diabo.
e vão marchar contra o Cristo, na perspectiva de vencê-lo. Mas Jesus, desta feita, nem batalha alguma propõe. Ele simplesmente faz assim. Que sopro gostoso de Jesus. Então, o diabo é condenado eternamente ao lago de fogo, juntamente com a besta, o falso profeta e o anticristo. Os três inauguram esse lugar de trevas. E é nesse momento que tudo desaparece. Tudo. E agora é plantado um grande trono branco. E alguém é sentado sobre ele. Daniel disse que viu este, capítulo 10 e 11, como ancião de dias, todo de branco, cercado de querubins, assentado sobre um grande trono. E colocou-se diante dele todos aqueles mortos. A igreja não precisa. Ela não passa por esse. É o juízo final. É muito interessante essas partes. Eu vou terminar, porque já não dá tempo de falar mais nada. Quando João olha em Apocalipse 21, ele vê o desenrolar de um futuro que parece ser tão distante. E na verdade está tão próximo. Ele esboça a sua verdade de um jeito tão lindo. O capítulo 20, onde faz o cenário do capítulo 21, versículo 11, João diz assim: e vi um grande trono branco. De onde ou de quem fugiram de sua presença céu, terra. Você imagina? Ele estava vendo o cosmos inteiro e a terra. De repente o trono aparece, Deus sentado nele. E então tudo que estava em volta desapareceu. Aí João olha para trás, para frente, para cima, para baixo, tudo que ele vê é o trono. Qualquer direção que os olhos de João olhar, ele vê o trono. Grande, não é? Muito grande. Por quê? Porque o trono preencheu tudo. Não teve mais lugar nem para o céu, nem para terra. Não é esse céu aqui, é o cosmos inteiro. E permita expor o cosmos básico, o cosmozinho básico nosso. A ciência diz que possui 230 milhões de galáxias. Cada galáxia possui cerca de 3 trilhões de estrelas. Nós somos apenas uma galáxia no meio de 230 trilhões de galáxias. A nossa galáxia possui cerca de 3 trilhões de estrelas e o Sol é apenas uma estrela no meio de 3 trilhões de estrelas. No meio dessa galáxia, em volta de uma estrela, o Sol, ele achou 9 planetas e estabeleceu um para ser extensão do seu reino, Terra. Portanto, a extensão do cosmos é impossível calcular, e mencionar, e dimensionar em nosso entendimento. Mas imagine você que nós estamos em uma galáxia tão distante, que para alcançar a estrela de Andrômeda, que está a galáxia mais próxima, segundo os cientistas, Andrômeda, se a gente construísse uma nave que viajasse à velocidade da luz, nós levaríamos 22 anos para chegar lá. Na estrela mais próxima. A velocidade da luz levaríamos 22 anos para chegar em Andrômeda. Então você imagina o tamanhozinho desse cosmos. Agora imagina esse cosmos na tua mente. E imagina o trono de Deus ocupando todo esse espaço. Aleluia. Imagina a grandeza dele ocupando todo o espaço. Por que ele ocupa todo o espaço? Porque esse espaço era dele. Era todo dele. Termina nele, porque começa nele. Como é? No princípio era só Deus. Tudo era só Deus. Então, ele quis criar o cosmos.
E para ele criar o cosmos, ele precisava gerar alguma coisa primeiro. E a gente olha para Gênesis 1 e tudo que a gente imagina é no princípio criou Deus céus e terra. E a gente logo de imediato já diz, a primeira coisa que Deus criou foi o céu. A segunda, a terra. Na verdade, em absoluto, a primeira coisa que Deus criou foi o espaço. Um vazio. Isaías chama esse vazio de norte. Onde o diabo queria se assentar e estabelecer o seu trono. Porque achava que nesse vazio dava certo para ele. E o que é o vazio de Deus? É o lugar onde ele estabeleceu o cosmos. O vazio é simplesmente nada. E como é que Deus cria um nada? Primeiro era só ele. Onde você olhava era só ele. Então ele decidiu criar o nada. E quando ele decide criar o nada, o que ele faz? Ele se recolhe. E o vazio aparece. Tudo ele preenche. Quando ele decide se recolher, o que fica? Eu não vou perguntar para você. Tudo ele preenche. Quando ele decide se recolher, o que fica? Então ele cria o cosmos desse nada. Mas agora, como o cosmos saiu de dentro dele, porque ele saiu daquele lugar para habitar o cosmos, então agora o cosmos não tem mais lugar. Céus e terra não encontram lugar mais. Por quê? Porque ele diz, vou tomar o que é meu. Aleluia! É por isso que Apocalipse 21 diz, e vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu já não existe. O novo céu e a nova terra é criado nele. Nele. Nós voltamos para dentro dele, porque antes de mais nada nós saímos de dentro dele. Quando ele decidiu criar você, Alexandre, você estava dentro dele, como se Deus estivesse grávido. Ele só colocou para fora. E agora a gente volta para a nossa origem, para dentro dele, viver nele. É por isso que não precisamos de templo, porque ele é nosso templo. É por isso que não precisaremos de sol, porque ele é nosso sol. É por isso que não precisamos de luz, porque ele é nossa luz. Oh, aleluia! Estaremos para sempre com ele. Por isso vale a pena aguentar tudo. Por isso vale a pena aguentar a zombaria. Por isso vale a pena aguentar a afronta. Por isso vale a pena. Como vale a pena? Jesus disse, haverá sinais do sol, na lua. Haverá o bramido do mar. Lucas 21. Pela expectação das coisas que estão para vir. Os homens desesperados. Sabe? Jesus está dizendo que os homens sofreriam uma doença global que hoje é chamada de depressão. É justamente essa angústia desenfreada por não saber o que vai acontecer. Depressão nada mais é do que uma preocupação exacerbada, um desespero tão profundo, onde a pessoa sente angústias de morte. Justamente por não saber o que vai acontecer. Por ansiar a segurança que ela não tem. Jesus disse, isso vai estar acontecendo. Mas eu queria só terminar em 5 minutos, te mostrando o mais evidente sinal da vinda de Jesus. O mais claro, o mais poderoso, mais visível, mais centrado em nossa geração. Muito mais do que Israel restaurado em 1948, uma figueira que já está próxima a dar os seus frutos. Muito mais do que as profecias de aumento de ciência, de iniquidade, de pecado, muito mais do que isso. Jesus disse assim, falando de arrebatamento, ele disse, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Como eram os dias de Noé, Senhor? Ele disse, nos dias de Noé, as pessoas casavam,
e davam-se em casamento. Trabalhavam, fiavam, serviam, lutavam. Ele está dizendo, eram dias completamente normais. Dias comuns, dias como hoje. Dias como uma segunda-feira, dias normais. Mas ele diz, até que o Noé entrou na arca e não o perceberam. O que Jesus está dizendo? Duas coisas evidentes aqui. Primeira, ele está dizendo, nos dias da minha vinda, a igreja não vai estar fazendo diferença nenhuma na terra. O Noé estava lá há 100 anos construindo a arca. Chegou um dado momento que aquilo ficou comum. O dia em que ele entrou na arca, ninguém deu conta. Ele ficou 7 dias lá dentro fechado sem chuva. Ninguém notou. Agora pergunte para quem está ao seu lado. Se a igreja desaparecesse hoje, faria diferença? Se nós desaparecêssemos hoje, o mundo ia olhar para nós e ia dizer, puxa, agora estamos fritos. Iria dizer? Estão acostumados conosco. Estão acostumados com nossas canções. Estão acostumados com nossas mensagens. Estão acostumados com nós presentes na sociedade. Estão acostumados com a gente. Mas nós não fazemos diferença. Nós não estamos salvando ninguém. Nós não estamos temperando nada. Absolutamente. A nossa presença não constrange o pecado. A nossa presença nos lugares públicos não constrange os pecadores. A nossa presença nos lugares estratégicos está servindo apenas para veículos de corrupção, mas não para constrangê-los. Que diferença fazemos? Segunda coisa que Jesus quer dizer, como quem está dizendo, presta atenção na sua geração. Ele diz como foi nos dias de Noé. Vai ser na sua. Como assim, Senhor? Vocês vão estar ocupados demais com as coisas para se lembrar de mim. O problema de Noé foi exatamente esse. Deus veio a ele, e vocês já me ouviram alguns a falar sobre isso. Deus veio a ele e disse, Noé, o mundo está feio, está mal, está horrível. Cara, o cheiro está chegando aqui, o odor. E eu estou com vontade de matar tudo. Destruir tudo. Ninguém me cultua, Noé. Ninguém fala nada comigo. Faz 655 anos que eu não tenho um culto. Noé, então não dá, não aguento mais. Eu imagino Noé dizendo, o senhor quer que eu construa a arma? Eu quero que tu construa uma arca, Noé. Deixa comigo, senhor. Matar tudo? Deixa comigo que eu construo agora. 100 anos construindo a arca. 100 anos. Ele se ocupou com a arca. Ele fez exatamente o papel que tinha que fazer. Quando terminou, depois de 101 anos e 17 dias trabalhando naquele lugar, sem salário, sem férias, sem 13º, sem visita do patrão na obra, sem nada. Quando terminou, o patrão olhou para ele e disse, Noé, agora vaza daí e vai trabalhar. E Noé ficou chateado. E disse, espera aí, pai, por que o senhor está bravo comigo? Capítulo 9 de Gênesis, por que o senhor está bravo comigo? Eu fiz tudo o que o senhor mandou fazer. Mas Jesus está dizendo, como nos dias de Noé, vocês estão fazendo tudo o que o Senhor mandou fazer. Mas pai, nós fizemos tudo, construímos a arca, e olha, salvamos os animais, está tudo aqui. Não era isso para fazer? Era isso que mandou fazer. E é exatamente isso que nós somos. Só fazemos o que nos é mandado fazer. A gente só consegue cumprir aquilo que determina a cartilha. Faça. Perguntaram para Jesus sobre isso. E Jesus disse assim, olha, o servo que só faz o que é mandado fazer. Para mim, disse Jesus, é servo inútil. É por isso que Deus olha para o Noé e está bravo ainda. Aí você percebe o Noé desconcertado.
Mas Deus, eu fiz tudo certinho, o Senhor continua irado. E Deus olhou para ele e disse: vai trabalhar, Noé, não me enche as paciências, vai trabalhar. Vaza daqui. E o Noé, pela primeira vez, decidiu desobedecer a Deus. Deixou para trabalhar mais tarde. Mas antes ele disse aos filhos: vamos fazer uma mesa aqui. E os filhos disseram: pai, Deus mandou ir trabalhar. Vamos fazer a mesa aqui. E eles fizeram a mesa. Aí o Noé disse: vai lá e busca aquelas ovelhinhas. Traz um casal delas. E traz um casal de boi. Mas traz de filé. Então disseram. E os meninos, eu imagino, chega do pai e diz: pai, nós salvamos e o senhor agora acaba. O senhor vai colocar esses bichinhos em extinção. O Greenpeace vai falar com o senhor. Entretanto, Noé disse: vamos sacrificar a Deus. Vamos matar esses animais e fazer um churrasco para Deus comer. Mas Noé, não vai ser uma loucura. Não, Noé. Se o Noé tivesse perguntado: Deus, posso matar esses animaizinhos? Deus ia dizer: pode. Mas eu só venho para não entrar em extinção. Mas como é que estão aqui? As ovelhas e os bois estão aqui ainda. Mas é que Deus, o desejo de Deus não era matar a humanidade. O desejo de Deus, quando partilhou com Noé, não era dizer para ele: olha, eu vou matar todo mundo sem esperança. E ele mostrou isso para Noé. Deus estava dizendo: Noé, ninguém me adora. Eu estou há séculos sem ter um culto. Ninguém me ama, Noé. Faz alguma coisa. Era do Noé ter dito: Senhor, eu vou te cultuar. Eu vou te adorar. Fica tranquilo. Não mata ninguém não. Deixa esse povo aí, ó. Eu vou começar de volta, eu vou fazer sacrifício para ti. Eu vou ensinar esse mundo todo a te adorar. Era só ele falar isso. Mas ele é um bom servo. Ele tinha que fazer tudo certinho como foi mandado. Só que no conceito de Jesus ele se tornou inútil. Então Jesus usa o Noé e diz como foi nos dias dele. No capítulo 7 de Gênesis, verso 1 ao 3, Deus diz a Noé: de todos os animais que eu vou mandar para você, você coloca tudo dentro da arca. Mas perceba que eu vou mandar para você dos animais limpos, puros, ovelhas e bois. Eu vou te mandar 7 casais, tá bom, Noé? Guarda eles aí dentro. Como quem Deus dissesse: um dia, Noé, você vai saber que tudo que eu quero é um culto. Eu já estou te preparando a oferta. Eu já estou te preparando o louvor. Eu já estou te preparando tudo só para você cultuar a mim, Noé. Eu estou dando tudo para você. Você só tem que viver isso em mim. Então Noé entendeu isso só depois. E quando Noé está fazendo um churrasco para Deus, Deus ainda está irado. Mas o cheiro daquele carne começa a subir. E Deus lá no céu, diz o texto, que começou a fazer assim, ó. Opa! Que cheiro diferente é esse? Ah, é cheiro de adoração. Ah, é cheiro de uma igreja. Ah, é cheiro de louvor. Ele está dizendo: nos meus dias, o dia da minha vida, a igreja vai estar tão ocupada que não vai ter tempo para ficar comigo. Não vai ter tempo para desfrutar do meu ser. É um alerta de Deus para nós essa manhã, igreja. Essa é a geração que está se distanciando de Deus. Então, por favor, vamos voltar para Ele em sacrifício vivo de adoração contínua, presencialmente, na tua casa, na tua rua, o tempo todo. Viver com Ele, para Ele, por Ele. As setas indicadoras do tempo do fim têm apenas essa finalidade: despertar-nos para o Senhor. Fique em pé, por favor. Por isso ele disse, como foi nos dias de Noé: dias em que vocês vão estar ocupados demais para entender o que eu quero. Dias em que vocês vão estar ocupados demais com a vida corrida de vocês para entender o que eu preciso. Mas há um apelo de Jesus nesses sinais. A misericórdia dele é tão maravilhosa que, se Deus der graça, a gente vai tentar compreender as 7 cartas da igreja. A igreja do arrebatamento é uma igreja chamada Laodiceia. Se sente
cheia de visão e é cega. Se sente viva, mas está morta. Mas eu creio que a igreja que vai ser arrebatada não é a igreja como Laodiceia, mas é a igreja como Filadélfia. Uma igreja amorosa por Jesus, faminta por almas. Que sejamos a igreja santa, sim, que sabe que um dia Ele vai voltar. Ele vai. Com certeza Ele vai. Mas a gente tem que estar pronto. Não seremos atraídos porque somos bons. Seremos atraídos pela sua misericórdia. Mas em detrimento de sua misericórdia, possibilita salvar muitas vidas. É nisso que eu quero convidar você esta manhã. Eu quero orar com você esta manhã. Eu quero te pedir que você feche seus olhinhos, por favor. Esse é o tempo. Meu Salvador amado, Pai querido, majestoso, digno de toda adoração, de todo louvor. Nós lhe somos gratos, Senhor, pela tua salvação. E somos gratos, Senhor, pelo perdão dos pecados. Mas sabemos, Senhor, que tudo que o Senhor disse um dia vai acontecer. Que chegará o tempo do fim. Não podemos ser pegos desprevenidos, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, Senhor. Mas se o Senhor voltar agora, como igreja, Senhor, nós não chegamos aos confins do mundo. Nós falhamos, Pai. Nós falhamos. Então continuamos dando chances para alcançarmos vidas e mudarmos vidas, Pai, ao nosso lado. Mudar vidas. Porque tudo que o mundo precisa já está em nós, Pai, e é o Teu Espírito. Mas a gente tem conseguido viver como Noé, Senhor, atarefado com os nossos afazeres, inclusive atarefados até com a Tua obra. Como se a Sua obra, Senhor, fosse mais importante do que estar em Ti. É por isso, Pai, que a gente trabalha tanto e o resultado é tão pequeno. É por isso, Senhor, que a gente prega tanto, mas o resultado é pequeno. De ficar mais contigo. E se a gente conseguir ficar mais contigo, eu creio, Pai, que aquilo que fizermos, o resultado será triplamente maior. Porque não é a nossa maneira, o nosso jeito de ser, Senhor, mas é o tempo contigo que faz a mudança nas pessoas. Elas sentiam a nossa comunhão contigo, por isso nos estreita, Pai. Nos atrai para o Teu coração. Nos conduz a entender que as trombetas irão soar. Oh, as trombetas irão soar. E nós seremos arrebatados, Pai. Eu creio nisso. Eu te louvo por isso. Esta manhã, Senhor, toca no nosso coração. E faz-nos sentir perto de Ti. Faz-nos sentir amados, cuidados. E que a paixão por Ti, Senhor, possa eclodir de nosso ser como uma fonte de água. Para que possamos salvar vidas. Muitas vidas. Antes da